Eu fiz um vídeo explicando a gravidade das conversas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol e como isso tudo pode acabar corroendo a credibilidade do Poder Judiciário. Aqui no canal do Professor Leonardo, nós não estamos defendendo se Lula deve continuar preso, se Lula deve sair da cadeia, se ele é livre, se ele é inocente, se ele é culpado. Não, isso tudo é secundário. Aqui nós estamos defendendo a credibilidade do Poder Judiciário, porque essa situação do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, ela pode normalizar toda uma conduta do restante do judiciário e aí nós acabamos com toda a credibilidade do nosso poder judiciário e aí toda a nossa justiça cai em descrédito. Mas algumas pessoas, mesmo com aquele meu vídeo, elas não entenderam ou teimam não entender, mas muito baseado em desinformações que estão sendo propagadas pela mídia, porque alguns jornalistas, eu não posso dizer que eles são ignorantes com relação a esse assunto, porque eles chegaram a uma certa posição que eu não posso falar que eles são burros. Então, se eles não são burros, eles estão de fato agindo de má fé, propagando muita desinformação. E eu vou voltar aqui no nosso canal para poder explicar quantas vezes for necessário para clarear toda essa situação e toda essa propagação de informações equivocadas que estão sendo dissipadas, estão sendo disseminadas por esses jornalistas de má fé. Mas vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa, um fazendeiro, um empresário, uma pessoa muito rica da sua cidade, acabe atropelando e matando o seu filho ou um familiar seu, o seu pai, por exemplo. E aí você chega no dia do julgamento e se depara com um juiz que é amigo pessoal daquela parte, que é amigo pessoal daquele empresário, daquele fazendeiro. Você acha que esse juiz vai julgar o seu caso com imparcialidade? Possivelmente você vai se sentir, vai ficar suspeito, vai ficar com o pé atrás e vai solicitar que aquele processo seja conduzido por um outro juiz. E você está no seu direito. Por quê? Porque um juiz ele não pode ter relações de amizade com as partes. Isso é equivocado. E é o que está em jogo aqui em toda essa Operação Lava Jato, em todos os vazamentos que estão sendo divulgados das conversas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. Havia uma relação próxima, o Ministério Público ele recebeu a ajuda do juiz e isso fere o artigo 254 do Código do Processo Penal, que o juiz tem que se manter isento, ele tem que se manter distante das partes e isso aparentemente não ocorreu. Se você, no seu caso hipotético do fazendeiro que atropelou e matou seu filho e seu pai, você não quer que ele tenha relações, você quer que o juiz seja imparcial, por que no caso do Lula você acha que é válido um juiz ter relações com o Ministério Público? Não vale, não é só porque nós estamos combatendo a corrupção que tudo é válido. Vamos pegar um exemplo, já que tudo é válido para combater a corrupção, por que tudo não pode ser válido para combater a pobreza e a miséria no nosso país, por exemplo? Por que nós não pegamos todas as pessoas que ganham menos de 5 mil reais e damos uma bolsa de 5 mil reais para essas pessoas? Assim nós acabamos com a pobreza imediatamente no dia seguinte. Mas por que nós não podemos fazer isso? Ah, porque senão quebra a economia, mas o país não quebra, então por que a gente não emite dinheiro? É só imprimir dinheiro e distribuir bolsas para essas pessoas. Ah, mas aí não pode porque gera inflação. Perceba, se para combatermos a pobreza a gente não pode distribuir bolsas porque nós temos restrições econômicas, porque para combater a corrupção é válido nós quebrarmos as restrições jurídicas, as restrições legais. Também não é válido. O processo jurídico deve caminhar dentro da lei. Porque caso contrário, se você solapa a lei para punir alguém que está fora da lei, você também está fora da lei. Ou seja, você está combatendo a corrupção, gerando mais corrupção. E isso acaba deteriorando todo o processo, todo o poder executivo. O poder judiciário. E se essa situação ocorre com o ex-presidente Lula, que é alguém poderoso, que é alguém que tem condições de arcar com uma equipe jurídica, o que impede de ocorrer conosco, que somos cidadãos simples, somos cidadãos comuns, sem todo o poder que o ex-presidente Lula tem? Absolutamente nada. Sérgio Moro, ele legitima e serve de exemplo para todos os outros juízes e para todo o restante do Ministério Público. Então essa situação do Sérgio Moro, ela vai acabar sendo utilizada como exemplo, como sendo algo comum, sendo algo normal, e isso acaba corroendo todo o nosso processo, todo o nosso poder judiciário. Eu recebi um comentário muito interessante de uma pessoa aqui nesse vídeo que eu fiz explicando, que é o Dr. Paulo César Monteiro. Eu gostaria de clarear alguns pontos, porque foi um comentário muito longo e eu achei que seria justo responder em vídeo. E aí o Dr. Paulo ele começa o seguinte: muitas pessoas não entendem o que está em jogo com os vazamentos das conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Vou tentar explicar aos petistas. Ele parafraseia a minha frase, né? Parafraseia o começo do meu vídeo. Até hoje, nenhum cristão aceita e nem qualquer petista consegue explicar as razões pelas quais Lula da Silva foi excluído do processo do Mensalão com a culpa pela paternidade do mega esquema criminoso sendo atribuída ao Zé Dirceu, que era o segundo o próprio Lula dissera, tão somente o seu capitão, seu braço direito, fiel escudeiro, executor de suas ordens. Primeiro, nenhum cristão, não vamos misturar as coisas. Se você quer falar de cristianismo, também vamos falar aqui.
a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Jesus disse isso. Então, não vamos misturar religião com esse assunto, vamos deixar o cristianismo para lá, porque tem muitos cristãos também que condenam as ações de Bolsonaro. Então, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não vamos misturar religião com Lula, com a política, com Bolsonaro, vamos deixar tudo isso fora desse caso. Mas continuando, no entanto, a blindagem do então presidente era tamanha que as conversas para inocentá-lo impediram que fossem sequer denunciado pelos crimes de desmedido assalto aos cofres públicos e de lesa democracia ocorridos no seu governo durante o mensalão, o que jamais poderia ocorrido fora da esfera do seu conhecimento. Aí, o Dr. Paulo ele tenta associar o mensalão com a Lava Jato, são processos diferentes, mas ele quer resgatar esse processo histórico, mesmo o mensalão sendo condenado, o Zé Dirceu e várias outras pessoas. Quanto ao Zé Dirceu e outros dirigentes petistas, eles contaram para absolvê-los ou para amenizar suas penas com os votos decisivos de Dias Toffoli, que fora fiel servidor de Lula e de Zé Dirceu. Motivo mais do que suficiente para que se declarasse impedido de participar do julgamento. Nenhum petista jamais questionou esse descalabro. Por outro lado, não me consta que Lula esteja sendo julgado no Petrolão ou pelo maior dos crimes atribuídos a ele, que é o de ter comandado o esquema de corrupção, o maior esquema de corrupção da história do país, tal como sugerido pela Força Tarefa e fez presente na declaração de vários empreiteiros. Então vamos ao seguinte, esse caso do Dias Toffoli com o mensalão de fato foi uma excrescência. Essa relação de proximidade do Dias Toffoli foi uma excrescência, jamais deveria ter sido ocorrido, só que você não pode utilizar uma ilegalidade para justificar uma ilegalidade. Você está tentando justificar a presença, o conluio do Sérgio Moro, a aproximação do Sérgio Moro com o Dallagnol com uma irregularidade que ocorreu no passado. De fato, foi uma excrescência o que ocorreu no mensalão do Dias Toffoli com o Zé Dirceu e é também uma excrescência que ocorre agora com o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Perceba quanto essa situação do Dallagnol é perigosa, porque lá atrás, com o Dias Toffoli e o Zé Dirceu, essa excrescência, essa irregularidade está sendo utilizada pelo Dr. Paulo César Monteiro para justificar a ação do Sérgio Moro. Então essa ação do Sérgio Moro ilegal vai ser utilizada no futuro para justificar ações ilegais de juízes com o Ministério Público. Perceba como isso é grave e como isso não pode ocorrer. Porque como ocorreu no mensalão, uma ação ilegal do STF, de um juiz do STF, agora é utilizada para justificar uma ação ilegal por parte do juiz junto com o Ministério Público. Então o comentário aqui do Dr. Paulo só reforça aquela preocupação que nós temos, porque o Poder Judiciário está sendo corroído com essa ação de proximidade do Sérgio Moro com o Ministério Público, com o Deltan Dallagnol. Aí ele fala assim, Lula está sendo julgado pelo Petrolão, pelos crimes, nenhum petista se queixou dessa omissão, assim como Al Capone foi julgado, condenado por crimes menores, Lula foi condenado por um triplex aqui, por um sítio ali, jamais pelo conjunto da obra ou por parte dela como a monstruosa política de desvio de recursos da ordem de 400 bilhões de reais do BNDES para promover amigos do rei convertidos em campeões nacionais da indústria, blá blá blá, para fomentar superfaturados em ditaduras latino-americanas e sul-americanas. Bom, primeiro que são coisas diferentes. A Lava Jato ela investiga os crimes na Petrobras. Os crimes do BNDES, supostos crimes do BNDES, não são julgados, não são avaliados, investigados pela Operação Lava Jato. Então você está misturando as coisas. E se você acha que o Lula ele deveria ter sido condenado por outros crimes, aí você tem que se queixar com o Ministério Público. Então, na sua visão, o Ministério Público é incompetente para fazer toda a análise e investigação do caso do ex-presidente Lula. Condenado no caso do triplex, em 3 instâncias, no judiciário, que é a condenação para ninguém botar defeito, ele continua sendo um homem acima da lei, pois cumpre pena com todas as regalias não concedidas aos demais inquilinos do sistema prisional, numa desigualdade ostensiva e asquerosa que provoca mais veemente indignação nos cidadãos de bem nesse país. Bom, primeiro tem 2 pontos aqui. O que é um cidadão de bem? Um cidadão de bem é aquele que corrobora com o juiz quebrando as leis? Isso não é cidadão de bem, porque para combater a corrupção você está querendo fazer mais corrupção. E tem um outro ponto aqui que está sendo muito propagado, uma desinformação muito grande, que é falar que Lula ele foi condenado também em instâncias superiores. Só que não interessa que Lula foi condenado em instâncias superiores, porque a partir do momento que há a comprovação de uma ilegalidade na condução do processo, todo o restante do processo, a partir daquele momento, é considerado inválido. Então, mesmo que Lula esteja condenado pelo TRF4, pelo TRF18, não interessa se no primeiro momento do julgamento dele com o Sérgio Moro houve uma irregularidade, como está sendo apontado pelas mensagens vazadas, todo o restante do processo precisa ser cancelado, precisa ser anulado e Lula deverá passar, ou qualquer outra pessoa da Operação Lava Jato que teve essa situação semelhante à do ex-presidente Lula, deve passar por um novo julgamento. Então não interessa que nós tivemos o TRF4 confirmando a decisão de Sérgio Moro, porque se houve um erro com o juiz Sérgio Moro naquele primeiro momento,
todo o restante do julgamento, todo o restante do processo, ele é considerado inválido. E isso está sendo muito propagado e de forma equivocada. Eu fiz um vídeo aqui que eu tive a presença de um advogado aqui no Banco do Carona, no canal, e ele tirou várias dúvidas de muitas pessoas. Vou deixar o link aqui na descrição. Voltando aqui para o comentário. Para arrematar, vemos agora uma orquestração criminosa urdida para livrá-lo da cadeia, envolvendo interceptações ilegais de conversas de autoridades públicas e a divulgação delas, sem comprovação de sua autenticidade, por um site de extrema esquerda afinado com partidos de esquerda do país, tais como o PT, PSOL, que recrutou inclusive uma parceria, um notório anti-lavajatista e inimigo ferrenho de Bolsonaro e seu governo, Reinaldo Mela Jato Azevedo, porta-voz informal do Gilmar, segundo o site Antagonista. Aí já começa a levar a teoria da conspiração e outras coisas, porque sempre tentando acabar desacreditando a forma como as mensagens foram obtidas, sempre querendo falar que é a teoria da conspiração, para tentar desacreditar, mas o que interessa é que o conteúdo das mensagens é um conteúdo que mostra um conluio do Sérgio Moro com o Ministério Público, e perceba que isso é, mais uma vez, bastante perigoso. Se perguntar não ofende diante de tudo isso, quem esperaria em sã consciência que os integrantes da força-tarefa descuidassem de conversar entre si? Conversa esta que é comum no âmbito da justiça para enfrentar uma poderosa organização criminosa de perfil mafioso e fortemente blindada? Aqui é um ponto interessante. Aqui é um ponto interessante, e de fato essas conversas são normais, porém não da forma como você está pensando e não da forma como muitas pessoas pensam. Olha só que interessante, o Antagonista ele divulgou ontem, no dia 22, um trecho de uma entrevista que foi falada da advogada constitucionalista Vera Chemin, uma entrevista para o Globo. E ela fala o seguinte, abre aspas, como há um costume de magistrados, promotores e advogados se comunicarem durante a condução do processo, creio que em princípio aquela comunicação é útil, a menos que se comprove uma relação entre elas que venha a caracterizar uma tendência de parcialidade, perseguição ou proteção junto aos réus. É oportuno lembrar que até os ministros do STF recebem advogados das partes em seus gabinetes. Em seus gabinetes. O que isso significa? O gabinete é público. Qualquer pessoa pode entrar. Tudo bem, é normal um juiz receber um advogado, um integrante do Ministério Público no gabinete, porque qualquer pessoa tem acesso ao gabinete. Segundo o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, no livro dele, Direito Constitucional, abre aspas, as condutas dos agentes públicos devem pautar-se pela transparência e publicidade, ou seja, receber no gabinete não tem problema porque o gabinete é público. O problema é quando você utiliza um meio privado de conversa, que é o WhatsApp e o Telegram, para ter essas conversas. Esse meio é um meio particular, não são públicos. Então essa é uma meia-verdade. É verdade que os juízes recebem promotores, recebem advogados em seus gabinetes. Mas o gabinete é público, você não pode levar essa conversa para a esfera privada. E esse é um problema da desinformação de jornalistas mau caráteres que estão propagando aqui, tentando levantar uma narrativa falsa para acabar desinformando a população. E voltando aqui, se perguntar não ofende, onde de tudo isso, aqui blá blá blá. Portanto, não se fiem nessa lorota de que os petistas e esquerdistas em geral estão preocupados em preservar o judiciário e o Estado democrático de direito, além de só pensar naquilo, ou seja, na soltura de Lula, que resultará no que supõe em reiteração delitiva, como é que eles permitem continuar apoiando esse lesa-pátria e o partido que patrocinou no governo os maiores escândalos de corrupção em todos os tempos do país e que está do mundo. Aqui no canal do Professor Leonardo nós não estamos defendendo nada disso, nós estamos defendendo o cumprimento da lei. E perceba que pelo próprio comentário aqui do Dr. Paulo César Monteiro, como essa situação é perigosa. Porque ele utiliza lá atrás algo que é uma excrescência, que foi a participação do Dias Toffoli, amigo do Zé Dirceu em todo esse processo. Ele quer utilizar isso para validar essa excrescência que é a relação, essa parceria do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol. Perceba como isso é muito perigoso e como a credibilidade do Poder Judiciário está em xeque. Mas se você ficou com mais dúvidas, pode deixar aqui que nós faremos outros vídeos. Compartilhe esse vídeo, vamos tentar acabar com essa desinformação que está surgindo muito com relação a esse caso. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.